Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês nesse dia, neste domingo, onde nós estamos em casa, onde nós estamos isolados de estar no meio de muitas pessoas, estamos atendendo determinações e aguardando em casa até que algo aconteça, tá bom? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Números, capítulo 25, que diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante aos olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Eu queria usar esse texto para falar um pouquinho com os irmãos a respeito do momento que nós estamos passando. O que me chamou a atenção nesse texto foi a palavra zelo, que o texto atribui a Finéias. Havia uma praga no meio do povo de Israel, porque o povo de Israel estava desobedecendo a Deus. E as pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam passando por um momento de muita tribulação. O zelo de um homem fez com que a praga cessasse. A preocupação de um homem fez com que a praga cessasse. A palavra zelo do grego significa compromisso apaixonado. Mas a palavra zelo neste texto do Antigo Testamento, ela vem de uma palavra hebraica que significa apaixonado, ciumento. E essa palavra, ela está relacionada com o zelo que Deus tem por nós e o zelo que nós devemos ter pelas coisas do Senhor. E eu fico pensando, quantas coisas nesses dias estão sendo nos tomadas, quantas coisas nesses dias nós não estamos podendo fazer. Nós fomos roubados da nossa liberdade, a nossa liberdade foi tomada de nós. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer neste dia, nós não podemos fazer. Talvez você esteja chateado aí na sua casa porque você não pôde jogar o seu futebol. Talvez você esteja chateado na sua casa porque você não pôde ir na sua pescaria de final de semana. Talvez você esteja chateado na sua casa porque você não pôde reunir os amigos e ir a uma pizzaria, ou reuni-los em casa e fazer um grande churrasco, como é costume de muitas pessoas ao domingo. Mas eu fiquei me pensando comigo mesmo, quantas vezes, quantos domingos, quantos dias de culto nós deixamos de estar na casa do Senhor por qualquer um desses motivos? Quantas vezes nós abandonamos de estar na presença de Deus por qualquer uma dessas coisas, que por mais que pareçam simples, hoje nos fazem falta. Mas ainda assim, sendo coisas simples, nos tiraram da presença de Deus em muitos momentos, em muitos dias de culto, em muitos momentos de oração. Hoje talvez você esteja aí na sua casa, triste, preocupado,
pensando, meu Deus, hoje é domingo e eu não vou estar na igreja, não vai ter o culto, eu não vou ver aqueles louvores maravilhosos do Ministério de Louvor, não vou receber aquela palavra abençoada dos pregadores. Mas quantas vezes, por um motivo insignificante, nós deixamos de estar presente na casa do Senhor para ouvir a palavra dele? Essa palavra zelo, do hebraico, ela é usada muitas vezes no Antigo Testamento, aproximadamente 90 vezes, e ela está muitas vezes relacionada ao ciúme de Deus pelos seus filhos, que em muitos momentos se afastam de Deus para se voltarem a outras coisas, a outros deuses ou a outras situações. Quais foram os outros deuses que em muitas situações nos tiraram da presença do Senhor? Há um ciúme no coração de Deus pelo seu povo. Quando nós vemos a praga na Bíblia, a praga está relacionada à punição de Deus, a um juízo de Deus. Mas nós também vemos que todas as vezes que o mal vem e o povo se arrepende, e o povo clama, e o povo busca a Deus, Deus vem com providência, Deus vem com libertação, Deus vem com renovo sobre a vida do seu povo. Eu creio no meu coração e não tenho dúvidas alguma de que esse mal irá passar. Essa praga vai cessar. Mas nós não podemos entrar num ciclo vicioso, como nós vemos no livro de Juízes, por exemplo, aonde o povo se afastava de Deus, aonde o povo adorava outras coisas, aonde o povo cada um fazia o que bem entendia, sem uma direção de Deus, e vinha a escravidão, vinha uma nação estrangeira, vinha juízo de Deus, o povo se tornava cativo, se tornava escravo, e dentro dessa escravidão, quando não suportavam mais, o povo clamava a Deus, se voltava a Deus mais uma vez, e Deus levantava um juiz, levantava um salvador, e o povo passava por um momento de paz, até que se esquecia de Deus novamente e se voltava para as outras coisas, corriam atrás das outras coisas novamente, e vinha novamente um novo período de escravidão e de sofrimento. Nesses dias nós ouvimos muitas coisas. Eu ouvi uma frase muito interessante: eu quero ver se as pessoas vão, mais ou menos isso, eu quero ver se as pessoas vão buscar a Deus com tanta vontade, com tanta garra, com tanto desejo, quando este mal passar. Nós estamos em casa, então nós temos que não somente ficar na frente da televisão, não somente ficar no celular, mas nós temos que meditar na palavra de Deus, e acima de tudo é um tempo de pensar, é um tempo de reflexão. Como anda a minha vida? De que maneira que eu tenho vivido? De que maneira que eu tenho olhado para as coisas de Deus? De que maneira que eu tenho me preocupado com a minha vida espiritual? De que maneira que eu tenho me conduzido na presença de Deus? Quais são as coisas que têm me afastado do Senhor? Quais são as coisas que têm me afastado de estar na casa do meu Deus? Quais são as coisas que têm me afastado de estar em comunhão com os irmãos, congregando com os irmãos? Quais são as coisas que têm tirado de mim a alegria de estar na presença de Deus, cultuar ao Senhor, entregar a Ele o meu culto de louvor e adoração? Como nós temos vivido na presença de Deus? Temos que rever algumas coisas, porque quando esse mal passar, e ele vai passar, eu creio que muitas coisas precisam ser diferentes. Muitas pessoas talvez estejam em casa sentindo falta de alguém. Eu sinto falta de estar com os irmãos. Talvez existam alguns irmãos em casa que estejam sentindo falta de estar com o pastor, de estar na igreja, de receber um abraço, receber uma oração. Mas algumas dessas coisas pequenininhas, em alguns momentos, nos privaram deste momento. Hoje é um mal, é uma praga, é uma enfermidade que está cerceando o nosso direito de ir e vir. E por isso hoje não estaremos reunidos na igreja num culto alegre e festivo. Mas quantas vezes este mesmo culto aconteceu, essa mesma noite de graça, de poder e autoridade aconteceu na igreja, e quais foram os motivos que nos afastaram desses momentos? Paulo diz: o que me afastará do amor de Deus? O que me afastará do amor de Cristo? Muitas vezes, algumas coisas nos afastaram, coisas insignificantes, que não deveriam ter acontecido. E quando eu vejo essa palavra zelo, cuidado, eu fico pensando, será que nós temos sido zelosos pelo Senhor? Algo tem incomodado o meu coração. Também dos vídeos que estão postando por aí, muito se falou das afrontas contra Deus. Realmente nós temos vivido um tempo de muita afronta contra Deus.
As pessoas estão afrontando a Deus em músicas, estão afrontando a Deus em atitudes, estão afrontando a Deus com o carnaval, estão afrontando a Deus com direitos que estão se pedindo, né? Não vamos entrar no mérito aqui agora, mas as pessoas estão afrontando a palavra de Deus, e o que nós, como homens e mulheres de Deus, você que é ovelha, mas também é homem e mulher de Deus, não somente a obrigação dos líderes, mas de toda a igreja, qual que é o zelo que nós temos demonstrado a Deus? Porque a Bíblia fala que o povo estava errado, estava pecando, em um momento de clamor, em um momento onde eles estavam se arrependendo, um homem afronta publicamente aquilo que está sendo determinado. Este homem passa com uma mulher estranha e vai até a sua tenda, mas se levanta um zelo grandioso no coração de um homem. Assim como a afronta foi grande, o zelo também foi grande. Nós temos que responder na mesma altura do ataque do mal. Esse homem então vai e tira a vida do afrontador do nosso Deus. E neste momento, quando Deus olha para o arraial e ele vê que há um grande zelo no coração de um homem, neste momento o zelo no coração de Finéias é maior do que a afronta de Zinri. E a praga cessa, porque o zelo de Finéias toca no coração de Deus. O que eu tenho que pensar é que neste momento o nosso zelo, que talvez não tenha sido tão grande assim, talvez a gente não tenha, não que Deus precise da nossa defesa, não que Jesus precise ser defendido por nós, mas nós defendemos uma fé, nós pregamos uma fé, nós pregamos um Cristo que muitas vezes nós não temos defendido, muitas vezes nós não temos levado essa palavra até as pessoas, muitas vezes nós vemos a palavra ser afrontada na nossa frente, no nosso convívio, e nós não temos audácia de nos levantar e falar, não está certo, não é assim, o nosso Deus não é desse jeito. A palavra não diz isso. Muitas vezes nos é melhor se calar. Muitas vezes nós somente nos calamos e ficamos em silêncio. Não vale a pena discutir. Não estou aqui pregando a discussão, a contenda, mas que nós sejamos zelosos pela palavra do Senhor, que nós possamos defender o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos levantou para fazer a diferença neste tempo, mas não vamos fazer a diferença neste tempo em silêncio. Hoje estamos obedecendo muito pelo medo de ir para as ruas, contrair uma enfermidade e perdermos a vida, mas nós somos afrontados todos os dias e não obedecemos, na maioria das vezes, usando a palavra, pregando o evangelho, declarando uma fé viva e eficaz sobre a vida das pessoas. Mesmo com tudo que está acontecendo, algumas pessoas estão nas ruas, não temem, não têm medo. Com tudo que está sendo pregado, algumas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar, como se esse tempo não fosse passar. Jesus vai voltar, Jesus está voltando para buscar uma igreja zelosa, compromissada com Ele e com a sua palavra. Então eu penso que nós temos que repensar algumas coisas nesses dias. Como tem sido o meu cuidado? Qual tem sido o meu zelo? De que maneira que eu tenho vivido? Como que eu tenho me comportado no meio dos meus colegas de trabalho, na escola? Como que eu tenho me comportado lá no meio do time de futebol? Como que eu tenho me comportado com os meus colegas de pescaria? Como que eu tenho me comportado nas ruas, nas lanchonetes? Como que eu tenho me comportado quando alguém afronta a minha fé? Que tipo de cristão que eu tenho sido? Que tipo de homem e de mulher de Deus que eu tenho sido? Qual tem sido o zelo que eu tenho apresentado ao meu Deus pela fé que eu digo ter? Que eu professo ter, que eu prego ter, qual tem sido o exemplo do meu zelo e do meu cuidado. Eu estou citando para você um texto onde um homem tirou 2 vidas, e isso tocou o coração de Deus. Qual tem sido o nosso zelo? Porque você pode pensar, pastor, é verdade, o meu zelo não tem sido tão grande assim, eu não tenho sido tudo aquilo que eu precisava, poderia e deveria ser. Mas o que me preocupa também o coração é que nós precisamos que neste tempo se levante Finéias, homens zelosos pela presença de Deus, pela palavra de Deus, mas existem Zinris, Cosbis, e será que às vezes nós não temos sido essa pessoa que afronta a Deus com as nossas atitudes, que afronta a igreja com as nossas atitudes,
que afronta a liderança com as nossas atitudes, que afronta a palavra de Deus com as nossas atitudes? Será que agora neste momento nós estamos trancados em casa com medo de morrer, mas será que ainda assim trancado em casa nós não estamos afrontando a Deus com as nossas atitudes? Quantas vezes dobramos o nosso joelho para orar? Quantas vezes buscamos ao Senhor em oração? Quantas vezes recorremos à sua palavra para aprender, para nos acalmar? Quantas vezes nos arrependemos? Se for realmente o dia, se Jesus voltar amanhã depois, se não der mais tempo para nada, será que estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Será que estamos arrependidos das nossas falhas? Será que nós estamos pensando neste tempo? Ou será que só estamos achando que é um golpe da China para reerguer o seu país, alguma coisa, como estão dizendo por aí, a sua economia? Será que isso é uma trama dos Illuminati? Será que isso é armação? Será que ainda estamos acreditando nessas coisas? Será que ainda não entendemos que é um sinal de Deus? Será que ainda não entendemos que é Deus tentando falar conosco e chamando a nossa atenção? Será que se alguém nos convidar, nós ainda não vamos dar uma saidinha, mesmo dizendo que não pode sair? Qual tem sido o nosso zelo? De que maneira temos sido zelosos por aquilo que Deus nos deu? Que tipo de marido zeloso nós temos sido? Que tipo de esposa zelosa, pais zelosos, filhos zelosos, obreiro zeloso pela obra do Senhor, cristão zeloso? Que tipo de pessoas nós temos sido na presença de Deus? Aproveite esse tempo para pensar, para meditar, para buscar a Deus, para buscar a graça de Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser uma igreja zelosa. Neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas igrejas fechadas, isso entristece o nosso coração. Mas eu estou pensando em pessoas que são ícones no meio cristão, pessoas que dão a cara para bater. Muitas vezes nós vimos na televisão o pastor Marco Feliciano, pastor Silas Malafaia, entre outros, que dão uma cara para bater, que batem de frente contra leis que estão querendo aprovar, com situações, e eles são malhados nas redes sociais, são malhados na mídia. Às vezes nós falamos que realmente eles são exagerados, talvez devesse diminuir um pouquinho, talvez não precisasse de tanta coisa, mas até quando somente eles vão dar a cara para bater? Até quando somente eles vão ser zelosos em defender o que está na palavra de Deus? Até quando nós vamos ser cristãos covardes, muitas vezes, e nos escondermos dentro de uma igreja, atrás de um terno, atrás de uma Bíblia, com a desculpa de que nós estamos orando e intercedendo? Agora é hora de orar e interceder, porque agora nós não podemos fazer outra coisa. Eu não posso visitar, não podemos ir nos hospitais, não podemos ir nos presídios, não podemos visitar o vizinho, não podemos ir na casa de famílias. Agora é hora de dobrar o joelho, orar e interceder. Mas muitas vezes foi hora de lutar, foi hora de ir para a rua, foi hora de ir para as avenidas, as praças, e declarar que nós somos de Jesus, e defender o que a palavra diz, e muitas dessas vezes nós nos acovardamos, e não fomos zelosos pela palavra de Deus, e agora estamos pagando um preço. Que se levante Finéias zelosos pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pessoas responsáveis. Não há mais tempo para brincar de ser cristão dentro da casa de Deus. Não há mais tempo para brincar de estudar a Bíblia. Não há mais tempo para brincar de orar. Não há mais tempo para brincar de ser membro de uma igreja. Não há mais tempo de levantar a mão emocionado somente numa igreja e falar palavras que estão pedindo para você repetir, sem que isso seja verdade no seu coração. Não há mais tempo para essas coisas. É tempo de você que está me ouvindo agora e que é membro de uma igreja, que talvez seja membro da minha igreja, talvez seja tempo de você parar de brincar, talvez seja tempo de levar a sério, aí na sua casa, quando você ouvir essa mensagem, você dobrar o seu joelho, pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia de Deus, dizer a Ele que você não tem vivido como deveria, que você tem que melhorar, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe o seu dia a dia, Ele sabe como nós entramos e quando nós saímos da igreja, de que maneira que nós estamos, no que as palavras que têm sido ministradas sobre a nossa vida têm surtido ou não efeito sobre nós. Ele sabe disso. Então é tempo de mudar, é tempo de ser cristão de verdade,
É tempo de ser aliançado, é tempo de ser zeloso. Tenha um momento de oração com a sua casa, na sua família, tenha um momento de oração. Clame a Deus. Nós estamos no momento onde o povo precisa clamar a Deus. Precisamos clamar ao Senhor. Fique com esse nome no seu coração, Finéias. Leia na sua casa com calma, Números 25. Seja zeloso a Deus, zeloso às coisas do Senhor. Paulo escreve uma palavra muito bonita, tá? Paulo escreve no capítulo 12, no verso 11, quando ele escreve à igreja de Roma, 12 de Romanos, verso 11, ele diz assim: nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte o zelo. Tremenda essa palavra. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Em outra versão diz assim: não sejam preguiçosos. Quantas vezes por preguiça nós não fomos no culto e hoje nós queremos ir e não podemos? Quantas vezes por preguiça não oramos e hoje temos que orar? Quantas vezes por preguiça não lemos a Bíblia e hoje temos que ler? Quantas vezes por preguiça e falta de zelo não fizemos o que hoje estamos fazendo em desespero, em agonia, em angústia de alma? Deus sabe chamar a nossa atenção. Quando eu quero chamar a atenção de alguém, eu mando uma mensagem no WhatsApp. Quando a pessoa não responde, eu mando um monte de pontinho, aí faz aquele monte de barulhinho em seguida, aí a pessoa pega o celular para olhar. Deus tem as suas formas de chamar a nossa atenção. Deus tem as suas maneiras de nos chamar a atenção, e eu penso que Ele está chamando a nossa atenção. Há uma mensagem na nossa caixa de entrada. Deus está chamando a nossa atenção, e nós precisamos ser zelosos com a nossa vida cristã. Precisamos ser zelosos no viver com Deus, no andar com Deus, no ser de Deus. Neste domingo, onde nós poderíamos estar reunidos e não podemos, eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Seja zeloso, peça perdão a Deus, ore, clame, é tempo de mudar. Daqui a pouco, em nome de Jesus, nós vamos poder estar reunidos de novo na igreja, cultuando, buscando a presença de Deus, e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. O próximo culto que tivermos na igreja, irmãos, vai ser um culto maravilhoso, vai ser um culto com muitas lágrimas, vai ser um culto com muita alegria, pessoas se abraçando, pessoas chorando, vai ser um culto de quebrantamento. Sabe por quê? Porque nós vamos comemorar a vitória sobre a praga. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer, essa não é a primeira praga que vem sobre o mundo, e talvez não seja a última. Essa não é a primeira vez que nós enfrentamos dificuldade, não será a última. Clame a Deus, ore a Deus, tenha uma vida verdadeira, poderosa com Deus, para que Ele se manifeste com poder e autoridade. Nós estamos usando textos maravilhosos agora, estamos orando em cima do Salmo 91, que diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, praga nenhuma vai chegar. Olha só que fé que nós temos, nós confiamos nisso, nós acreditamos nisso, nós temos repetido que Deus vai fazer a diferença entre o seu povo, quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Mas aí que está, será que nós somos este povo? Será que de verdade nós estamos na igreja, mas somos igreja? Será que nós somos este povo que o Senhor vai nos guardar com a sua mão de poder e graça? Pense nisso, medite nisso, neste domingo, dia do Senhor, dia da família, culto da família, estarmos reunidos em família. Junte a sua casa, junte a sua família, ore, busque a Deus, apresente a sua família, tá bom? Para que a gente possa passar este tempo, passar este momento, e que Deus levante na nossa geração Finéias, homens zelosos pelo Senhor, zelosos pela sua palavra, zelosos pelo culto. Qual foi a última vez que você se preocupou com o culto? Qual foi a última vez que você se ofereceu para dar uma palavra, para cantar um hino? A última vez que você se ofereceu para limpar a igreja, para fazer alguma coisa? Qual foi a última vez que você se ofereceu para visitar alguém, orar por alguém? Seja zeloso pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, porque coisas maiores ainda virão, coisas piores ainda acontecerão. O importante é estarmos com Cristo, é estarmos com o Senhor, para que Ele venha nos abençoar. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no seu coração. É tempo de ser zeloso, ok?
Compartilhe essa palavra e que Deus te fortaleça neste domingo, que Deus te fortaleça neste início de semana. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha nos livrar deste mal que está assolando todo o nosso planeta. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Senhor, eu te louvo, te exalto e te agradeço por este dia, eu te agradeço por este domingo, dia do Senhor, culto da família. Eu te agradeço, Senhor, pelas famílias da igreja. Eu te agradeço por cada homem, mulher, criança, jovem, idoso. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos. Senhor, que através deste vídeo, Senhor, que através desta palavra, os teus filhos sejam alimentados, fortalecidos, abençoados pela tua presença. O meu desejo, o desejo do meu coração é que o Senhor se manifeste poderosamente sobre a vida dos teus filhos, se manifeste em cada lar, onde os seus filhos estão reunidos neste momento, aonde houver medo, pânico, desespero, traga a tua paz, a tua graça, a tua presença, a fé de Deus sobre estas famílias. Fortalece a tua igreja, fortalece a tua noiva, fortalece o teu povo, guarda e proteja o teu povo contra este mal. Senhor, nós nos arrependemos da nossa falta de zelo, nós nos arrependemos da nossa preguiça, do nosso descaso muitas vezes com a sua obra e com a sua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, cobre-nos com o teu sangue, ministra a tua presença sobre cada um de nós, que nós possamos ser guardados neste momento e que através do seu poder este mal desapareça do nosso país, desapareça da nossa nação, desapareça deste mundo, ó Senhor. Dá-nos uma oportunidade de fazermos diferente, de andarmos direito, de sermos mais zelosos com a tua obra, com a tua casa e com a tua palavra. Perdoa o teu povo, ministra sangue sobre a sua igreja, limpa-nos, purifica-nos, ó Pai, com a tua presença. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos, eu declaro a unção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu os abençoo poderosamente em nome de Jesus. Amém, meus queridos, amém, meus amados. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, creia que Deus está no controle. Este mal vai passar, mas nós precisamos aprender com aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo. Eu declaro a todos um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. E você vai dizer assim comigo: eu estou abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?